Olá, pessoal! Retomando a nossa leitura do capítulo 14, vamos agora para o segundo vídeo com o subtítulo Como o poder para curar é armazenado. Outra maneira da unção para curar ser transmitida de uma pessoa para a outra é mediante a aplicação de um pano ou lencinho ao corpo do enfermo. Precisamos tomar consciência de que esse poder para curar é capaz de ser armazenado em pano, como no caso das vestes de Jesus e nos lenços de Paulo, conforme já notamos em Atos 19, verso 12. Parece que as vestes de Jesus tinham absorvido aquela unção e que fluiu para aquela mulher quando ela tocou nelas. Parece que assim aconteceu no caso de Paulo, quando impôs as mãos naqueles lenços. A unção que recebera fluiu para dentro daqueles panos que se tornaram baterias de armazenamento, por assim dizer, daquela unção ou poder. Depois, ao serem colocados os panos nos enfermos, as enfermidades se afastaram deles e os espíritos malignos saíam deles. Foi Deus, no entanto, que fez tudo. Deus ungiu Jesus de Nazaré e Deus operou milagres especiais pelas mãos de Paulo. Jesus disse a respeito do seu próprio ministério: O Pai que permanece em mim faz as suas obras. João 14, verso 10. Aquele mesmo poder levou a efeito os mesmos resultados no ministério de Paulo quando aqueles panos eram colocados nos enfermos. Desenvolveremos um pouco essa consideração. Frequentemente, em nossos pensamentos estreitos, não deixamos que Deus faça tudo aquilo que Ele quer fazer, porque imaginamos que as coisas precisam ser feitas de determinada maneira. Muitas pessoas acreditam, por exemplo, que demônios ou diabos sempre precisam ser discernidos e então expulsos. Mas os demônios não foram discernidos e expulsos nos textos bíblicos que acabamos de estudar, não é verdade? Não aconteceu em nenhum desses dois casos, mas as pessoas não deixaram de ser libertas. Às vezes, é assim que acontece. Pessoas chegam até mim na fila de cura e dizem: Acho que talvez eu tenha um demônio. Respondo: Que diferença faz? O mesmo poder que expulsa as enfermidades expulsará os demônios. Esse poder entrou em você quando orei. Esqueça esse demônio e vá adiante pela fé. E você já está liberto. É esse outro problema. As pessoas seguem seus próprios pensamentos ao invés de seguirem a Bíblia. Logicamente, se você estiver atuando pela fé sem a unção para a cura, precisará mesmo falar a palavra. Mas nada está escrito em Lucas 6 a respeito de Jesus falar alguma palavra. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Verso 18 e 19. Isso significa que todos aqueles com doenças e também aqueles com espíritos malignos foram curados. No meu próprio ministério, vi uns 100 números de alcoólatras curados sem eu ter sabido que nenhum deles era alcoólatra. Na realidade, alguns deles nem sequer pediram oração pelo alcoolismo deles quando entraram na fila da cura. Era a cura física que pediam. Afinal de contas, quem bebe demais fica com o fígado comprometido e com úlceras. Abre parêntese. Não tenho a mínima dúvida na minha mente que o alcoolismo é um demônio. Fecha parêntese. Um número muito grande de pessoas me tem dito: Irmão Rega, quando você impôs as mãos sobre mim, entrou em mim aquela unção e fui liberto do alcoolismo. Um testemunho desse tipo foi dado por um homem que fora um oficial do exército dos EEUU. Tinha passado por 3 hospitais de governo e por outros 3 hospitais particulares. Fiz os tratamentos contra o alcoolismo, ele mesmo disse, e saí bebendo. Era um homem de quase 60 anos de idade. Falou: Lembrei-me quando estava com 13 anos de idade, quando então conheci o Senhor. Ainda me lembrava da parábola do filho pródigo e me coloquei de joelhos orando assim: Querido Senhor, estou voltando para casa, assim como o filho pródigo nos tempos antigos, e peço o teu perdão. Falou:
Sei que o Senhor me aceitou de volta. Senti paz de espírito. Para mim, a sensação era de um peso de 1 tonelada ter sido tirado de cima do meu peito. Mas meu corpo continuou amarrado por aquele demônio do álcool. Não consegui largar a mão da bebida. Um amigo dele o convidou para uma das nossas campanhas e ele foi. Fazia anos que não frequentava nenhuma igreja e não compreendia o que acontecia no culto quando as pessoas erguiam as mãos e oravam como uma só, em voz alta. A igreja que ele frequentava na juventude era quieta e tradicional, contou-me posteriormente. Então você formou aquela fila para a cura divina e quase todas as pessoas em que você impor as mãos caíram no chão. E isso me assustou. Falei ao meu amigo: pois bem, vou lá para a frente, pois preciso desesperadamente de ajuda, mas não vou cair como os demais. Contou-me. A primeira coisa de que me lembro depois disso é que estava me levantando do chão. Nem sequer me lembro de ter caído. Duas coisas notáveis me aconteceram. Primeiro, quando você impôs as mãos sobre mim, alguma coisa como eletricidade passou por mim. O calor se estendeu à totalidade da minha pessoa. Foi uma grandiosa experiência espiritual. Levou-me a amá-lo mais. Em segundo lugar, aquele demônio do álcool que me deixara amarrado durante todos aqueles anos partiu. Nunca mais bebi outra gota, nem sequer cheguei a desejar mais um gole. Graças a Deus, pelo seu poder, pela unção. Subtítulo: Curados e libertos. Pessoas com todos os tipos de atividades demoníacas, pessoas que tinham ficado envolvidos com o espiritismo e com o ocultismo, com todos os tipos de manifestações demoníacas, têm sido libertas da mesma maneira depois de virem para a frente, a fim de receberem a cura. Nem sequer estavam pensando na libertação. Certa pessoa me disse: vim por causa dos distúrbios gástricos e queria a cura. Não somente fiquei curada, mas depois de entrar em mim aquele poder, nunca mais ouvi batidas na parede durante a noite. Nunca mais fiquei ouvindo vozes. Cessou-se toda a atividade daquele tipo. Louvado seja Deus, porque foram curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Lucas 6,18. Há, pois, um poder que é maior do que o poder do diabo. Há um poder maior do que aquele da doença e da enfermidade. É o poder de Deus. Como funciona esse poder? Jesus é ungido com aquele poder. Mas como iremos transmitir aquela unção a outra pessoa? A unção se manifesta de várias maneiras. John G. Lake a comparou com a eletricidade. Ele disse: a eletricidade é o poder de Deus na dimensão natural, mas o poder do Espírito é o poder de Deus na dimensão espiritual. A eletricidade flui, não é verdade? Há, pois, uma semelhança, porque esse poder sobrenatural também flui. Depois de os homens descobrirem a eletricidade, tinham de aprender as regras e as leis que a governam. Finalmente, aprenderam como levar a eletricidade a fluir. Aprenderam que não é uma coisa qualquer, não é nem sequer um tipo qualquer de metal que conduz a eletricidade. E aprendi pela experiência que não é toda matéria ou substância que conduz o poder de Deus. Já vimos nas Escrituras que aquela unção pode fluir diretamente para dentro de panos, assim como nos casos das vestes de Jesus e dos lenços de Paulo. Embora o papel contenha alguns dos mesmos ingredientes, nunca consegui levar aquela unção a entrar no papel, no couro, nem em qualquer outra substância, mas entra fluindo no pano. Por quê? Não sei. Da mesma forma, não sei por que nem todos os materiais, nem sequer todos os metais conduzem a eletricidade, mas não conduzem mesmo. Podemos dizer, no entanto, que o poder do Espírito Santo fluiu de Jesus para a mulher que estava com hemorragia. Podemos usar a terminologia bíblica e dizer que o poder do Espírito Santo flui como água, pois o próprio Jesus disse em João 7, do verso 37 ao 39. No último dia,
o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Abre parênteses. Quem pensa a respeito da sede e de beber, está pensando em água. Fecha parênteses. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, do seu íntimo, do seu ser, fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que neles crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Naqueles tempos passados, Jesus não poderia ter mencionado a eletricidade como uma ilustração, pois ela não era conhecida. As pessoas não tinham entendido as suas palavras, conheciam, no entanto, a água como ela flui. Subtítulo: Um poder transferível. O Espírito Santo, no entanto, flui com a eletricidade ou a água. Pode fluir de uma pessoa para outra. Logo, esse poder da cura, não somente é uma substância tangível e uma materialidade celestial. Esse poder é transferível ou transmissível. Pode ser transmitido de uma pessoa para outra ou transferido de uma pessoa através de outra. Parece claro que Jesus fez assim quando ele chamou seus 12 discípulos e lhes deu poder. Mateus 10, verso 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. A palavra de Deus diz em João 3,34 que Jesus tinha o Espírito sem medida, de modo que quando ele enviou os 12, ele lhes deu poder. Onde ele obteve esse poder? Vimos em Atos 10,38 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Frequentemente, mesmo no ministério, alguma coisa é transferida de uma pessoa para outra. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 34, que Josué tinha o mesmo espírito da sabedoria que Moisés tinha, porque ele tinha imposto as mãos. Deuteronômio 34, verso 9 diz: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, portanto Moisés havia posto sobre ele as suas mãos. Parece claro que a parte da unção que Moisés recebera como sabedoria e poder espirituais foi transferida para Josué mediante a imposição das mãos, pois o poder de Deus é transferível. Em Lucas 10,19, Jesus disse aos 70: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A palavra grega, que aqui é traduzida por autoridade, também significa poder. Mas seja qual for a tradução preferida, Jesus está enviando os discípulos para realizarem as mesmas obras que ele mesmo realizara. Ele curava os enfermos e expulsava os demônios pelo poder de Deus. Seus discípulos iriam fazer essas coisas mediante seu poder humano? Não, pois se tivessem aquela capacidade, já estariam pondo em prática. Jesus deu autoridade e poder aos seus discípulos para saírem com a missão de curar e libertar as pessoas. Em Marcos capítulo 9, vemos que nas suas viagens descobriram alguém que, sem ter recebido o poder de Jesus, estava expulsando os demônios pela fé. Proibiram-no de fazer assim e voltaram para relatar a Jesus esse caso. Jesus disse, no entanto: Não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Marcos 9, verso 39. Aquele homem estava expulsando demônios em nome de Jesus, sem sequer conhecê-lo. Para Jesus, ele era um estranho. Jesus não o conhecia, nem o tinha chamado. Não dissera: eu te autorizo, eu te dou poder. O homem tinha estado em algumas das campanhas de Jesus e tinha fé suficiente para expulsar demônios. Note que ele os expulsava pela fé. Quando os discípulos ministravam, eles o faziam com a unção. Podemos produzir os mesmos resultados pela fé que produzimos mediante a unção. Não vale a pena haver discussões e divisões a respeito.
Algumas pessoas que ministram sobre a unção nada sabem a respeito da fé. Foi esse um dos problemas principais que tivemos nos dias do grande reavivamento da cura divina nos Estados Unidos em 1947 a 1958. Quase todos os evangelistas da cura divina estavam ministrando sobre a unção, mas alguns deles sabiam bem pouco a respeito da Bíblia. Abre parêntese. Faziam algumas das declarações mais tolas que já ouviu no tocante à Bíblia. Fecha parêntese. A maioria dos pastores envolvidos nesse movimento pertencia à organização Voz da Cura Divina. Sempre tínhamos uma convenção no dia de ações de graças. Durante nossas convenções na Filadélfia, em 1954, falei para alguns dos irmãos: depois de todos aqueles elementos terem deixado a obra, ainda estarei lá. Foram ministrados entre o povo. Todos se foram menos um ou dois entre nós e ainda estou ministrando. Por quê? Porque percebi a diferença entre ministrar sobre a unção e ministrar pela fé, e ministro das duas maneiras. O que aconteceu aos demais? Os próprios pregadores ficaram enfermos, um após outro. Eram homens que tinham sido poderosamente usados por Deus para fazerem coisas maravilhosas, mas somente ministravam sob a unção. Alguns deles foram conversar comigo depois de ficarem doentes. Certo homem disse: essa unção, esse dom ou ministério que tenho, funciona em favor de outras pessoas, mas não funciona para mim. Abre parêntese. A unção sempre está presente para ministrar para as outras pessoas. Fecha parêntese. Por que não funciona para mim? Perguntou. Falei. Deus não deu o ministério de apóstolo para ministrar ao próprio apóstolo. Ele o deu para ministrar ao corpo de Cristo. Você terá de receber sua cura, como os demais entre nós, pela fé. Senão terá de passar sem a cura. Olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. Nesse caso, respondeu: acho que terei de passar sem, porque nada sei a respeito da fé. Eu falei para ele: você deveria ter escutado quando alguns entre nós, que sabemos mesmo a respeito da fé, estávamos pregando e ensinando. Estou pensando em outros desses homens. Certa noite, trouxeram ao culto dele 5 adultos de uma escola para os surdos mudos. Todos os 5 foram curados imediatamente. Impus as mãos numa senhora cega e imediatamente seus olhos foram abertos. Outra mulher foi levada para lá numa maca. O médico a desenganara e falara que morreria. Foi curada instantaneamente. Apesar disso, o pregador não tinha o mínimo conhecimento da Bíblia no tocante à fé e pouquíssimos no tocante à cura. Certa noite, quase caí da cadeira quando ouvi uma declaração que o pobre coitado fez e depois ficou doente. A unção vinha sobre ele e ele ministrava nessa unção, e algumas das coisas mais maravilhosas que se pudesse imaginar aconteciam. E então a unção levantava voo. A unção não permanece sobre as pessoas numa manifestação incessante, senão ficariam fisicamente esgotadas. Ninguém aguentaria. É como pegar num fio elétrico ligado. Não é possível ficar segurando para sempre. Já tive sobre mim uma unção tão forte que fiquei vibrando, fiquei fisicamente sacudido debaixo da unção. Até mesmo meus olhos pularam nos soquetes. Já recebi uma unção tão forte que nem sequer conseguia ver os ouvintes. Pensavam que eu estava olhando diretamente para eles, mas eu nem sequer tinha consciência da presença deles, porque tinha passado para essa outra dimensão. Obtenho mais resultados quando passo para lá, mas não aguento por muito tempo. Meu corpo continua sendo mortal e não consigo aguentar. Às vezes, preciso dizer ao Senhor: Senhor, desliga essa unção, desliga mesmo, não aguento mais, não dá para suportar mais. Há algum tempo, estávamos jantando com colegas no ministério e conversávamos a respeito da unção para a cura. O evangelista disse:
No decurso dos anos, sempre iam entrando e saindo, costurando no tocante à unção para a cura. Nem sempre possuía aquela unção, mas em tempos mais recentes ela voltou a mim. Às vezes, estou sentado aqui na sala à noite conversando com minha esposa e quando me levanto da cadeira na hora de ir para a cama e entro no dormitório, é como se tivesse entrado no quarto cheio da glória. Ela me cobre inteiramente, é quase demais para mim. É a unção para curar. Preciso dizer, Senhor, desliga, não suporto mais. Sei exatamente o que ele quer dizer com isso. Fisicamente, simplesmente não aguentamos. Jesus tinha o Espírito Santo sem medida. Se eu receber uma medida um pouco grande demais, não conseguirei aguentar. Ficaremos por aqui. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.